Bom dia, nono ano. Vamos começar a nossa aula, do dia 17 de março, tá? Nono ano A. Começando matéria do primeiro bimestre oficial do ano de 2021. Bom, eu vou trabalhar com vocês conjuntos numéricos, tá? Vamos revisar, ó. Conjuntos numéricos. Então, para eu revisar esse assunto com vocês, eu vou voltar lá no sexto ano e vou falar dos números naturais, tá? Os números naturais são representados pelo N e são a partir do 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai até o infinito, ó. O símbolo do infinito é o 8 deitado. Então, quem são os números naturais? É como se fosse a nossa régua, tá? Ó, a partir do 0. Depois, o segundo conjunto mais importante, a gente aprendeu lá no sétimo ano, foi o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. São os números positivos e negativos. Eu vou até colocar aqui uma reta que eu trabalhei com o sétimo ano, ó. Lembra da reta numérica? Para o 0 tá no meio, para a direita positivo, para a esquerda negativo. Então, ele não tem começo e nem fim. Então, ele vem lá dos negativos infinito, por exemplo, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e vai. Ele não tem começo e nem fim. Então, se eu perguntar para vocês quem é o menor número natural? 0, tá bom? Depois dos inteiros, a gente vai trabalhar os racionais. É mais ou menos aqui onde eu quero chegar, tá bom? Mais importante. Racionais. É representado pela letra Q, tá? São, ó, cuidado, marquem aí. São todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Essa é a definição. Tá? Todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Por exemplo, o número 2. Eu posso escrever o 2, 10 sobre 5. Ó, eu posso escrever porque fração é divisão. 10 dividido por 5 dá 2. O número decimal, 0,2, eu posso escrever assim, 2 sobre 10. Então, é um número racional. Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2 e 2 é 10 sobre 5. Também é um número racional. Outros números que são racionais e que eu vou trabalhar com eles lá para abril bastante. Os números que são dízima, periódica e infinita. Ó, são esses números que são infinito, mas que repete o período. Então, eles são números decimais e a gente chama eles de dízima, periódica e infinita, porque repete o período 32. Eu vou trabalhar com eles com vocês em abril, ensinando a transformar na forma de fração. Eles também são racionais. E os números negativos também. Vou pegar um outro exemplo com vocês. Por exemplo, o número menos 7. Eu posso escrever assim, ó. Menos 14 dividido por 2 é menos 7. Então, decimais são racionais, números positivos são racionais, raiz quadrada pode ser racional, número negativo pode, número decimal infinito periódico também pode. São todos racionais. Aí tem o conjunto que é um meio problemático, que são os irracionais, que são representados pela letra I. São os números que são também dízimas, infinitas, não periódicas. Por exemplo, se eu colocar assim, o número é 2,4137091924, tá vendo? É um número infinito, é uma dízima, mas ele não repete período. Então, esse número ele é irracional. Ele não pode ser escrito na forma de fração. Outros números muito comuns são as raízes, por exemplo, raiz quadrada de 7.
Raiz quadrada de 5. Se você bater na calculadora aí raiz quadrada de 7, você vai encontrar o número 2,64, 57, 51, 31. Não, ele não tem período, então ele não é racional. A raiz de 5 vai dar 2,23, 60, 67, 97, 75. Também é um número infinito, é uma dízima, mas não periódica, porque o período não se repete, é todo embaralhado. Então, esse número aqui, ele é irracional, tá bom? O número irracional mais famoso é o π. Lá, que é o 3,14, tem um monte de número depois que eu não sei. Ele é o número mais famoso que a gente usa na circunferência. E todos esses números são reais, tá bom? Todos eles são reais, ó, que é representado pela letra R. São todos os números. Todos os números. Tem livro na internet também, eles fazem assim para exemplificar. Aí eles fazem o número natural assim, ó, uma bolinha pequena. Daí eles vêm, faz o número inteiro um pouco maior. Faz assim, ó, os números inteiros. Depois eles fazem o racional um pouco maior, assim. Daí eles colocam o irracional separado, porque ele tá à parte, ele não se mistura com ninguém. E por fora, todo poderoso, o grande universo, os números reais. Então é muito comum você ver assim, ó, porque todo natural é inteiro, ó. Os naturais estão aqui dentro, mas nem todo número inteiro é natural. Todo número natural é racional e todo número inteiro é racional, mas nem todo número racional é inteiro, porque esse número decimal não é inteiro. Inteiro já se diz, é inteiro, não tem vírgula. Então, dá pra gente fazer umas brincadeirinhas aqui. Eu vou deixar um exercício para vocês simples, deixa eu pegar ele aqui para eu explicar. Aqui, ó, eu deixei uma folha e vocês vão responder para mim. Ficou meio fora de foco, mas aí vocês vão conseguir aumentar, ó. Qual das afirmações é verdadeira? Raiz de 10 é racional e raiz de 100 é racional? Aí você vai pôr verdadeiro ou falso. Raiz de 10 é irracional e raiz de 100 é racional? Então você vai... Como que você vai saber? Usa a calculadora para ver se raiz de 10 vai ficar assim. Se ficar com esse número assim, ele é irracional. Se você calcular a raiz quadrada e der um número inteiro, é porque ele é racional. Aí aqui, ó, em qual dos quadrados encontramos somente números irracionais? Ó, tem 1, 2, 3, 4. Em qual deles tem apenas números irracionais? Você pega a calculadora para ver se ficar todos os números assim, ó, é porque eles são irracionais. Escreva ao lado dos números no quadro qual conjunto numérico eles pertencem. Então, esse número pertence a qual, ó? Será que é irracional? Ah, se você acha que é irracional, você vai pegar seu lápis e vai colocar irracional. Ah, não, eu acho que não é, não. Tô achando que esse número, ele é natural. Quanto que é a raiz quadrada de 49? Então, você vai escrever. Identifique cada número como racional ou irracional, só escrever na frente, ó. Eu posso escrever esse número na forma de fração, ó. 2 casas após a vírgula dá 425 sobre 100. Ele é racional, ó. E esse raiz quadrada de 81, ele é racional ou ele é irracional? Faz na calculadora. E o de 50? Então, você vai fazer a conta e vai ver se vai dar ou não, tá bom? Aqui, ó, pode fazer a continha aqui dentro, tá? Tá dentro da raiz, pode fazer. Essa não pode. Você tem que calcular a raiz quadrada de 2, somar com 7 para ver que número que vai ser, tá bom? Aqui não precisa fazer nada, é só olhar para o número e responder. Aqui é raiz cúbica. Vamos ver quem lembra da raiz cúbica. Nós temos aula online, dá para tirar dúvida. E aqui ficou faltando uns números, né? Ficou faltando agora que eu tô vendo, mas eu acho que aí para vocês no computador vai aparecer para colocar na reta numérica. Eu quero que vocês façam uma reta numérica e coloquem os números no seu lugar corretamente.
Mas eu não tô achando nem a outra que eu tava usando aqui. Deve ter caído. Voou, bateu um vento aqui. Mas na aula online eu vou comentar sobre esse exercício aqui, tá? Fazer uma reta numérica, colocar o zero. Onde que vai ficar o menos 1,6? Vai ficar aqui ou vai ficar aqui? Onde vai ficar o 0,81? Se eu colocar o 1 aqui, onde fica o 0,81? Antes do 1 ou depois? Então, vocês vão abrir o arquivo, vocês vão ver alguns números e eu gostaria que vocês colocassem ele na reta numérica, cada um no seu lugar, mais ou menos correto. Tá bom, pessoal? Então é isso. A gente vai se ver na aula online. Para qualquer dúvida, vocês poderem perguntar. Beijos!